Como nós já falamos aqui, Lutero ele produziu 95 teses contra a Igreja e contra o Papa. Ele traduziu a Bíblia para o alemão, removeu lá do Antigo Testamento os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, Macabeus 1 e 2, tá? E seus seguidores, por muitos motivos assim, políticos e religiosos, acabaram sendo chamados de protestantes, tá? Então, os luteranos foram os primeiros a ser chamados de protestantes, mas não são só os luteranos. Tudo que veio depois de Lutero ali, naquela linha da reforma, aí vem os calvinistas, aí vem tantos outros, né, os batistas, etc, 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 protestantes. Porque o termo evangélico, que é um termo muito comum, você fala assim, eles são evangélicos. Não, nós católicos também somos. É que somos os evangélicos, de verdade. Nós seguimos o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem segue e vive na prática o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é evangélico. Tanto é que nós somos cristãos seculares, fazemos as promessas evangélicas de pobreza, castidade e obediência, né? Então, é errado chamá-los de evangélicos, porque nós também somos evangélicos. É errado chamá-los de crentes, porque nós também somos crentes. Crente é quem crê, né? Inclusive, o catecismo da Igreja Católica, muitas vezes, quando se refere aos fiéis católicos, usa a palavra crente. Os crentes, né? É errado dizer que eles têm igrejas, eles não têm igrejas, porque Jesus fundou apenas uma igreja, que é a Igreja Católica, Apostólica Romana. Tá? Eles têm comunidades eclesiais, que essas comunidades eclesiais estão unidas à Igreja Católica de alguma forma misteriosa, porque eles têm alguns elementos da fé católica. Porque a salvação, ela subsiste na Igreja Católica, que é a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. No céu só entra católico. Tá? Então, para entrar no céu, esse povo todo, de alguma forma misteriosa que nós não conhecemos ainda, vai se tornar católico antes de entrar no céu. Provavelmente na sua purificação do purgatório, né? Vão se converter, vão se tornar católicos, certo? Então, mas o termo correto que a gente utiliza para eles é protestantes. Você viu 7 livros foram removidos, gente. 7 livros. Você que é católico, você tem na sua Bíblia, você tem Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiastes. Leia esses livros, aconselho, faça isso, essa semana, essa experiência. Leia esses livros e você vai ver que, coincidentemente, esses são os livros do Antigo Testamento que mais discordam da doutrina luterana. Você acha que foi por acaso que ele tirou? Foi de propósito, né? Então, Lutero, ele adulterou a Bíblia Sagrada, né? Na cara dura. Na caruda, tá? como diz lá no sul. Fazendo coisas terríveis, como, por exemplo, só um exemplo, acrescentar a palavra somente na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 28. Terrível. Tá? Pega a sua Bíblia aí, ó. Carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 28. O que diz lá? Diz assim: porque julgamos que o homem é justificado pela fé sem as observâncias da lei. Esse é o texto original. Aí Lutero coloca a palavra somente, aí fica assim: porque julgamos que o homem é justificado somente, tá vendo? Pela fé sem as observâncias da lei. Muda tudo, não é verdade? É muito sério. Muda tudo. Então você coloca uma palavrinha, uma coisa sutil, como nós falávamos agora há pouco, uma mudança sutil, e no final das contas vai mudar tudo, tá? E aí que a gente fala, tá? Você pega uma comunidade eclesiástica hoje, Assembleia de Deus, Deus é amor, tantos nomezinhos novos que surgem todos os dias por aí, do poder, etc, etc. Nem dá para saber, né? Não Porque dá. é cada criatividade, né? Exatamente. Você vai pegar a Bíblia que eles usam. Eles não usam a Bíblia católica. Aqui no Brasil, eles usam muito uma Bíblia que é a tradução do Ferreira de Almeida. Mas você vai pegar... De quem que Ferreira de Almeida traduziu? Aí você vai ver, você volta lá na Bíblia de Lutero.
Então, todos esses erros da tradução de Lutero, erros propositais, Exatamente. Feitos ali para justificar, adulterações, né? E São Pedro diz que ninguém pode modificar nada nas Sagradas Escrituras. Então, todas essas mudanças que Lutero fez, os nossos irmãos protestantes, conhecidos popularmente como evangélicos, até por inocência, né, usam essa Bíblia toda adulterada, toda empurcalhada, né? Agora, se eles pegarem uma Bíblia católica, começarem a estudar de verdade e forem honestos nos seus estudos, o que vai acontecer? Gente, não é nenhum. Nesses anos todos que nós temos apostolado, porque a gente não vem agora de 3 anos, não. Lá atrás, com os Cooperadores da Verdade, antes, lá na Ordem Franciscana, com o programa de rádio, nós temos uma live aqui que fala sobre toda a nossa história de apostolado, né? Todos esses anos de apostolado, são dezenas de casos de conversões de protestantes. De protestantes sérios que queriam estudar mais, queriam se aprofundar na fé, queriam conhecer mais a vida de nosso Senhor Jesus Cristo e começaram a estudar as Sagradas Escrituras, a história da igreja primitiva, do cristianismo primitivo, os santos padres, né? Os padres do deserto, e chegaram à conclusão, opa, peraí, tem alguma coisa errada? A igreja católica que está certa. A Bíblia, né, que eu tinha não era isso, não estava certo. E aí, quantas vezes, né, meu bem, as pessoas vinham assim, meu professor Raiman, isso e aquilo, né? Dona Carol, mas por que falaram isso? E nós não entendemos, né, até hoje, essa que é a verdade, né? Assim, o que Deus quer de nós, nos trazer tantos filhos, tantas saúdes, né? Essa que é a verdade. Nós consideramos... Nós não somos nada, somos miseráveis pecadores. Exatamente. Mas, assim, as pessoas chegam. Nós consideramos essas 11 mil, quase 11 mil almas, né? Já passamos de 10.900 inscritos. Então, vai 10.903 inscritos agora, tá? Mas quase 11 mil almas nós consideramos nossos filhos espirituais, porque de uma forma ou de outra nos pedem uma orientação, nos pedem orações, e a gente reza todos os dias, continuamos rezando. Todos os dias na então, Santa Missa. Né, a gente não entende muito bem o que o nosso Senhor quer de nós, mas nós estamos numa postura de sim, Senhor, eis-nos aqui. Exato. Né? Eis-nos aqui, Senhor. E assim, ela está falando agora há pouco que a gente trabalha muito, e assim, é suado, e tem dia que eu chego no final do assim, vou dormir cansado, e digo assim, eu não consegui fazer tudo o que tenho que fazer hoje, porque o apostolado nos consome, e consome muito, a gente está dando a vida mesmo, a gente está se esgotando, a gente está se esvaindo, né? A gente está entregando a nossa juventude, né, a nossa vida a esse apostolado.